Espero que o Senhor nos ajude nessa manhã. Tiago 3, tá? A mensagem está lá em Tiago 3, versículo de 1 a 12. Tiago 3, versículo de 1 a 12. Hoje nós iremos tratar sobre o poder da língua, pequeno órgão que produz grande destruição, quando não a usamos com sabedoria. Tiago 3 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouca fonte de água salgada pode dar água doce? Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Pai, a falar um pouco da Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, para que possamos transmitir, Pai, a ideia que o Senhor propôs, Pai, na leitura da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, os corações venham receber, Pai, de bom grado, Senhor. Venham receber, Pai, em formas, Pai, de louvor e conserto, Pai, a Tua palavra. Assim como o Senhor, Pai, falou comigo, Senhor, fala com meus irmãos também nesta manhã. Que Teu Espírito Santo fale com eles, ó Pai, e abra, Senhor, os corações dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Essa é uma mensagem que eu fiz agora na quinta, sexta-feira. Eu estava preparando uma outra mensagem e acabou que aprove o Senhor mudar para essa. E eu vou ler algumas coisas aqui para os irmãos, em título de introdução, daqui a pouco. Eu queria dizer que o Tiago, que escreve essa carta, não é o apóstolo. Tiago, que escreve essa carta, ele não é o apóstolo. Ele é o Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. Ele foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Tiago, ele foi convertido apenas após a ressurreição de Jesus.
Ele se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. Talvez a carta mais prática que temos no Novo Testamento é a carta de Tiago. Nesta carta, ele tenta nos alertar que o cristianismo prático passa pela comunicação, pelo uso da língua. É isso que ele tenta nos alertar. Toda a comunicação do Evangelho, ou praticamente, ou quase toda a comunicação do Evangelho, ela passa pelo uso da língua. E vejamos no capítulo 1, eu vou abrindo aqui, capítulo 1, versículo 19 só, tudo para título de introdução, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o primeiro conselho que ele dá para a gente. Que nós sejamos tardios em falar, porque a língua fala do que o coração está cheio. É o primeiro conselho que Tiago dá para a gente. Que nós venhamos pensar e ser tardio em falar, porque você vai falar aquilo que o teu coração está cheio. E no capítulo 1, no próprio versículo 26, ele fala mais adiante, no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, é como se fosse, eu falo o que eu quero, você está deixando o seu coração ser enganado e a sua religião vã. Porque ele fala que a língua produz o que o seu coração possui. E um tema também que está lá em Provérbios, para título de introdução, depois a gente vai ficar só em Tiago, tá, gente? Só para poder introduzir aqui a mensagem. Provérbios 6, versículo 16 ao 19, ele fala adiante. De 6 coisas que o Senhor, que aborrece o Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Tem 6 coisas que deixam o Senhor aborrecido, mas tem uma que ele abomina. Vamos ver qual é? Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E o último, que é o 7º, que a alma do Senhor abomina, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o pecado que o Senhor abomina. E vamos voltar lá para Tiago. E a gente vai ficar só em Tiago agora. Ele diz assim, sabemos que todo pecado para Deus é a mesma coisa, mas existem uns que têm consequências mais graves. Ele lista os 7 pecados, e o 7º pecado a alma de Deus abomina, que é o que semeia contenda contra os irmãos. Pare para pensar o quão grave para Deus é este pecado, pois a sua alma a abomina. Dito isso, vamos ver o texto principal e vamos destrinchar ele. Isso é para a gente entender, meus irmãos, o quão perigoso é a língua. E no versículo 1, vamos agora falar versículo por versículo. O versículo 1 diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele se dirige à igreja. Quando ele diz meus irmãos, ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja de Cristo. Meus irmãos, ele diz que se você ocupa uma posição de liderança, a régua vai ser mais alta. Quanto mais liderança, compromisso você tiver, mais a sua comunicação será exigida.
Então, pelo fato de você ser um líder, não isenta você, e sim aumenta a responsabilidade da comunicação. Quanto mais você se expõe para a obra do Senhor, mais você expõe a sua forma de comunicar. Isso é um fato. Quanto mais você está dando aula, mais você tem que usar a sua comunicação. Quanto mais você prega, mais você usa a sua comunicação. E ele fala aqui que nós havemos de receber maior juízo. Então isso é perigoso. Nós estarmos hoje de frente é o maior perigo, se nós não soubermos usar da maneira correta. No verso 2 ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele não diz que uns tropeçam em muitas coisas, ele fala que todos, irmãos, eu e vocês, todos nós tropeçamos não é em poucas coisas, é em muitas coisas. Ele fala, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele se dirige à igreja, dizendo que, meus irmãos, Tiago está falando que não existe ninguém que fica com a exceção no critério de não pecar, ou seja, todos. O líder e o liderado, o maduro na fé e o neófito, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Não estamos com essa bola toda e achar que não é para mim. Eu não tropeço, essa palavra não é para mim. Então, a palavra é para mim e para vocês. Nosso maior obstáculo é a nossa própria língua. Ela é tão comprida que serve de laço para os nossos pés. A nossa língua é tão comprida que ela pode nos derrubar. E após lançar, não temos como você a recolher. Falou, se você falar, você não tem como retroceder aquilo que você falou. É como uma flecha. Se você atira aquela flecha, não tem como mais pegar aquela flecha. Também algumas pessoas falam que a palavra ela é como se você fosse num alto monte com um saco de pena e você joga aquele saco de pena lá em cima. Você não tem como mais recolher todo aquele saco, todas aquelas penas que você jogou. Aquelas penas já foram lançadas. Assim como a flecha, assim como o tiro, assim como um saco de pena. É impossível recolher todas as penas. Dito isso, irmãos, ele vai usar 6 figuras para fazer da língua. O Senhor Tiago ele usa o freio, a gente vai falar de cada um. Entendeu? Ele usa o freio, ele usa o leme, ele usa o fogo, o veneno, a fonte, e ele usa a árvore frutífera. Tiago era uma pessoa de fácil ensinamento. A melhor maneira de explicar algo é usando figuras. Então ele usa metáforas para nos ensinar um pouco sobre a língua. É muito mais prático nós usarmos algumas figuras para entender a mensagem. E Tiago ele usa as figuras. E a gente vai ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim: ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O freio, gente, ele é posto num cavalo, e por ele o seu dono o domina. Um potro sem seu freio e sem seus bons domadores, ele se torna um perigo. Ele se torna um perigo e pode machucar e ferir. Assim como o freio, o cavalo que tem toda a força, mas ele não usa essa força para a destruição, e sim para o serviço. Quando um cavalo ou outro ele é dominado pelo seu domador, ele acaba usando
a sua força não para machucar, mas para serventia. Percebemos que existem diversas coisas, várias funções que o cavalo ele acaba fazendo. Por quê? Porque ele já está domado. Agora, se ele não tem um freio em sua boca, ele corre para qualquer lado, ele pode machucar. Você vê atropelamentos aí nas estradas, porque um cavalo está sem o seu freio e sem o seu domador. E um pequeno órgão do corpo vai controlar você para não ser intempestivo ou destemperado, para você não trazer tragédias na hora de se comunicar, mas ser disciplinado. É por isso que nós precisamos ter também o freio. Por isso que o Tiago fala que nós precisamos ter o nosso freio. E nós temos que ser domados pelo nosso domador, que é a palavra do Senhor. Porque se nós estivermos com a boca sem o freio, nós iremos acabar machucando alguém. A gente vai falar muito disso. E a segunda figura que ele usa é o leme. Olhando o tamanho de um navio, gente. Tamanho de navio. Eu não sei quem já conseguiu ver o tamanho de um leme. É muito pequeno para tanta proporção de um navio. O navio é grande, transporta muita gente, anda em muitas águas, suporta ventos e ondas violentas. Mas esse navio, tão grande e dirigido por um pequeno leme, o timoneiro está lá, guiando o navio para ele não bater nas rochas, para evitar algumas tempestades. Esse pequeno leme é conduzido pelo capitão para o navio chegar em segurança no seu destino. Se vocês conseguirem imaginar o que é o freio, o que é o leme e o que é a nossa língua, você vai começar a entender a mensagem. Por quê? Ele fala que é uma coisa de grande proporção, que pode gerar grande destruição, mas ela é dirigida pelo pequeno leme. Pelo pequeno leme e pelo timoneiro. O que ele quer nos dizer? Que devemos controlar a nossa língua nas tempestades da vida, para não ferir e nem ser feridos pelas rochas que a vida nos proporciona. Podemos usar nossa língua para proferir coisas boas. Como um exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu até busquei na internet, do pastor Batista. Todos conhecem o Martin Luther King, do Alabama, que se levanta de forma pacífica. Somente esse exemplo, que ele se levanta de forma pacífica para combater a desigualdade racial e o fim da segregação racial em 1960. E o famoso discurso dele no memorial do presidente Lincoln, em 63, ele dizia: eu tenho um sonho, que um dia os meus filhos fossem julgados pelo caráter e não pela cor da pele. E com essa fala, nos Estados Unidos, no ano seguinte, em 64, ele ganha um prêmio Nobel da Paz e é assinado em 68, o fim da segregação racial. Através de uma fala boa de Martin Luther King, ele proferiu uma boa fala no momento oportuno, que era o sepultamento do presidente, e aquela fala entoou para todo os Estados Unidos e acabou perante a lei a segregação racial naquele lugar. Então nós devemos usar a nossa fala para coisas boas. E vemos muitos e muitos exemplos em toda a história e também até os dias atuais, que as pessoas usam as palavras ou a fala para fazer coisas ruins. O verso 5 e o verso 6, ele trata sobre a figura do fogo. Ele diz assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Aqui ele já não botou mais a figura do fogo. Aqui ele afirmou, a língua é fogo. Ele está falando que ela é fogo.
é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele diz mais, lembra que há pouco tempo no Brasil houve uma queimada absurda, agora no ano passado, inclusive foi considerado a maior queimada da história, registrada em 2024, sendo queimadas de 30,8 milhões de hectares, afetando o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, e muitas dessas queimadas foram de forma criminosas. Muitas queimadas que houve no ano passado foram de forma criminosa, por uma guimba de cigarro, por uma queima de pastagem, acendendo isqueiro e por aí vai. Com isso, gados foram mortos, o vegetal se perdeu, espécies raras de animais estão sendo extintas e o êxodo dos animais para as cidades fugindo do fogo. Muitos animais foram atropelados, muitos animais morreram por causa das queimadas. Eles saíram do mato, da área dele, que era o habitat natural dele, e foram para as cidades, foram atropelados, foram mortos e até mesmo sofreram algumas outras coisas. E também podemos citar o incêndio de 24 de julho do ano de 67 na capital de Roma, onde tinham 14 bairros e dentre eles 10 foram totalmente destruídos pelo fogo. Lá em Roma, na época de Paulo foi preso porque ele foi o líder do incêndio de Roma, segundo os romanos. Ele foi acusado, culpado e morto por falarem que ele foi o líder do incêndio na cidade de Roma, onde dos 14 bairros, 10 foram destruídos pelo fogo e os 4 que restaram eram altamente povoados por cristãos. Então usaram isso para culpar a Paulo. O que Tiago está nos dizendo? Que uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, tanto separada ou maldita quanto junto, ela pode ter uma destruição devastadora. Uma palavra maldosa, maligna, uma espécie de assassinato, de reputação pode destruir a imagem de uma pessoa, pode provocar uma guerra, pode gerar separação e pode trazer consequências destruidoras na vida das pessoas, igrejas e até uma nação. Uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, uma palavra que nós não refreamos a língua. E no verso 6 ele afirma que a língua é fogo. O que o fogo faz, gente? O fogo queima. O fogo dói. O fogo mata. Mas não é só isso. Ele diz que ela contamina o corpo inteiro. Um ditado bem popular. E que a fera mais peçonhenta do mundo está atrás das tocas dos dentes. É o ditado popular. Seria a língua. Pense numa cobra venenosa. A língua é mais venenosa do que ela. Pensa num fogo que arde. A língua é mais trágico, é mais danoso do que o fogo. A língua é mais do que o fogo. Mas também ela condena a própria pessoa que fala ao inferno. Ela contamina e destrói. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Não é eu que estou falando, é a palavra. O verso 7 e 8, ela fala sobre o indomável. Diz assim o 7: toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Nós conseguimos domar todas as feras, nós conseguimos domar todos os animais. O Senhor, Ele deu
esse poder a Adão. Ele deu esse poder ao homem de nós domarmos todas as feras existentes. Mas nós não temos o poder de domar a língua. Deus cria um homem, dá o poder para dominar os animais voláteis, terrestres e aquáticos. E de fato, o homem exerce essa função, concedida pelo próprio Deus. Mas após esse fato, ele diz que a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. Todos entre nós jamais poderá falar que jamais tropeçou na língua. Ninguém nunca que está aqui hoje poderá falar que nunca tropeçou no falar. Cruzar os braços e dizer: essa passagem não fala sobre mim. Sou um perfeito varão que jamais tropecei na minha língua. Essa exortação é para todos nós. É indomável. Um detalhe é: temos que ter muito cuidado com as pessoas que vêm nos trazer notícias, pois elas vêm nos informar e na informação vem uma dose de veneno, e é o pecado que Deus mais abomina. Que seria a contenda entre os irmãos? E às vezes essa entre aspas piedosa informação, a pessoa chega com uma piedosa informação, e isso acontece também, irmãos, até na reunião de oração, tá? Que a pessoa chega e fala assim: sabia? Tem que orar pelo fulano, lá na reunião de oração. Aí você acha que aquela pessoa está como? Se preocupando com o fulano. Ela fala assim: sabia? Tem que orar pelo fulano. Fulano está encrencado. E vai, conta a vida do fulano, explana o fulano todinho. E as pessoas acham que aquela pessoa está com uma alma piedosa, querendo oração. Então ela expõe o fulano, ela fala, ela arrebenta com a vida do fulano, acaba com o fulano todo ali na reunião de oração, destrói a reputação dele, joga a farinha no ventilador e por último ela fala assim: vamos orar pelo fulano. E é assim que funciona, irmãos. Temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, porque às vezes por trás de uma alma que a gente acha que está sendo piedosa, está havendo uma maldade, e às vezes nós não vamos conseguir discernir isso, mas o Senhor, Ele é quem esquadrinha o coração. Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado, e muito cuidado. 3 condições para ouvir uma informação. Eu listei 3 condições para a gente ouvir uma informação. A primeira condição é: quando alguém vier falar algo para você, a primeira pergunta a se fazer: isso é verdade? O que você está falando é verdade? Me falaram. Te falaram? Quem te falou? É verdade? Você ouviu ou você viu? Você já falou para essa pessoa aquilo que você está me falando? Aí a segunda é: você já falou para essa pessoa? A terceira e última é: você contando para mim vai ajudar a resolver o problema? Porque, irmãos, não adianta vocês quererem me contar algo se eu não tenho capacidade nenhuma de ajudar. Então, o que nós precisamos fazer é filtrar aquilo que nós ouvimos. Então, cuidado com essa língua que não se doma, que é um cavalo sem freio e um navio sem leme. O verso 9 e 10, ela fala assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar? 9 e 10, perdão. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele está usando aqui 2 realidades e um conselho
que seria que a língua é incoerente. Como assim? Como com ela nós bendizemos a Deus, aqui mesmo hoje no culto, nós estamos bendizendo a Deus, mas lá fora no pátio, quando a gente sair, a gente pode correr o risco, né, de falarmos do irmão, ou falarmos algo do irmão. Então ele está demonstrando para a gente que a língua é incoerente. A gente fala de Deus, a gente cultua a Deus, e daqui a pouco a gente está falando mal do irmão semelhante a Deus. Então ele trata essa questão na carta. E a mesma língua que louva a Deus também fala mal dos semelhantes dele. É difícil, irmão, nós temos que nos policiar quanto a isso. Mas a realidade Tiago faz um apelo, quando ele diz, meus irmãos, ele não fala para mim, e sim para os que nasceram de novo. Isso não é conveniente. Precisamos refrear nossa língua. Aqueles que não faz isso, enganam o próprio coração e a sua religião é vã. Foi o que a gente leu lá em Provérbios. Quem não refreia a língua, a nossa religião é vã e está se enganando, está enganando o próprio coração. E por fim, da mesma forma que ela é a fonte destruidora com o seu mau uso, ela também é uma fonte frutífera com o bom uso. Nós podemos usar ela para boas coisas. E é o outro lado da moeda, que lá está no verso 11 e 12. Nós já estamos indo para o fim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce? É claro que não. O povo do deserto lá, quando foi beber a água, não era doce a água. A água era amarga. O que ele está dizendo? Que a fonte produz aquilo que é da natureza dela em produzir. A árvore produz segundo sua espécie. Não se colhe azeitona de figueira, nem uva de oliveira. Então, se cada espécie produz segundo sua natureza, e nós fomos regenerados por Deus com um novo coração, com uma nova vida, uma nova pátria, somos o povo de Deus, geração eleita. Então ele também conclui que tão pouco uma fonte salgada pode dar água doce. Se nós fomos geração eleita, fomos salvos, nós somos de Cristo, nós denominamos de Cristo e vivemos para Cristo, não pode haver em nós da mesma boca sair água doce e sair água amarga. Então, assim, irmãos, é confrontoso essa palavra de Tiago com a gente, porque a gente precisa de fato nos policiarmos aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos ser tardio em falar. E se vier algo no nosso coração, é bom que nós não venhamos a falar, para nós não pecarmos contra o nosso irmão. É isso que nós precisamos ter nesse entendimento. E ele conclui que tão pouco uma fonte salgada pode dar água doce. E ele encerra dizendo que a gente não é conveniente. Não existe essa lógica que a mesma pessoa produza da mesma boca bons e maus frutos, gere louvor a Deus e transtorno aos irmãos, faça o bem e o mal. Não é conveniente, não é de Deus isso em nós. E alguma aplicação final para a gente, que eu pude colocar, é que a nossa boca professe fontes de água viva. Amém.
que possamos fazer da vida das pessoas um pouco melhor. Que ao errar, possamos de imediato corrigir o fluxo da palavra, tomando um antídoto para não envenenar todo o corpo. Esse antídoto se chama arrependimento. E que gera mudança de direção e que possamos ser um pacificador e melhores dia após dia. E por fim, Davi dizia lá em Salmos, que a palavra dos meus lábios, ao meditar no coração, seja agradável à sua presença. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça e que nós possamos redirecionar, que nós possamos colocar um freio em nossas bocas, em nossa língua, que nós possamos colocar um lenha e que a nossa língua não seja fogo e nem veneno. E se você de fato quiser abençoar um irmão, quiser orar pelo irmão, esquadrinhe o seu coração. Vê se realmente você não quer explanar ou se você de fato está querendo ajudar o irmão. Amém? Que nosso coração, ao meditar, seja agradável à sua presença. Amém. Pai Santo e amado, graças te damos, Pai, esta manhã. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, rápida, mas porém uma porção, Pai, daquilo que o Senhor tinha para nos falar nesta manhã. Que o Senhor nos corrija, Senhor, todo dia. Que o Senhor nos ajude a refrear nossa língua, porque é dela que procede, Pai, muitos males, Pai. Então que Teu Espírito Santo possa nos ajudar nesta manhã. Que nós possamos sair daqui, Pai, refletindo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos, Senhor, a caminhar, Pai, juntos, Senhor, para que possamos controlar e não, Pai, lançar fogo contra nossos irmãos, Pai. Senhor, dá-nos, Senhor, discernimento. Tiago, ele foi muito prático, Senhor, ao dizer à igreja, Senhor, para que nós possamos domar a nossa língua. Apesar de ela ser indomável, nós sabemos que a Tua palavra é o nosso guia, Senhor. Então, guia-nos, Senhor, por esse momento difícil, Pai. Guia, Senhor, nas tomadas de decisões, ó Pai, na qual nós precisamos proferir palavras, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Então, Pai, é o que eu te peço nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.